Olá! Seja muito bem-vindo a mais um monólogo da Looplock FM, que está aqui com você a todo momento, 24 horas por dia, sempre que precisar. Vocês já refletiram sobre a natureza de Deus? Como funciona e por que funciona? Quando eu ainda era bem jovem, eu reparei que quanto mais eu buscava a Deus, quanto mais eu tentava ir à igreja e coisas assim, mais eu me distanciava dele, mais eu percebia que aquelas coisas eram tradições humanas e faziam parte da nossa cultura. Não representavam muito o todo da realidade e das evidências, e sim coisas que faziam sentido para que a ordem fosse mantida entre nós, seres viventes e transeuntes. Mas aquilo foi muito triste para mim, porque eu acredito que o grande alicerce que sustenta a ideia da santidade e suas capacidades é o céu e o inferno. Na raiz dos pensamentos das pessoas, o que as mantém fixadas em alguma crença é justamente o que elas podem ganhar ou o que elas podem perder por isso. Isso é uma verdade que dói encarar, mas tende a ser a grande realidade. O que eu, pessoalmente, acredito que não seja um motivo válido para se manter numa religião e principalmente para ser uma pessoa boa. Imagina você descobrir que alguém só é bom ou alguém só acredita no que acredita porque tem medo de que o outro lado, ou seja, não acreditar no que acredita, faça com que ela seja torturada por toda a eternidade. Eu acho decepcionante porque isso cria pessoas falsas, pessoas que não fariam a bondade por pura natureza ou por entender que faz sentido ser uma pessoa boa, e sim porque ela sente que fazendo isso ela vai ganhar alguma coisa, ou sente que se ela não fizer ela vai perder alguma coisa. E é decepcionante ver que muitas pessoas vivem numa realidade baseada em suborno e ameaça. É bom que seja explicado para as pessoas o porquê que o mundo precisa ser mantido em ordem e ética. E não esse argumento chulo de dizer se você for uma pessoa má, você vai pro inferno. Se você for uma pessoa boa, você vai pro céu. Mas infelizmente essa tal falsidade das pessoas é algo muito real. Se você conversar com uma pá de gente, você vai ver que muitas delas vão te contar explicitamente que o pensamento principal delas é ir para o céu. Como se não houvesse céu, não houvesse motivo para ser uma pessoa boa. Num contexto religioso, tecnicamente e infelizmente, sim. Se não houvesse céu, não teria motivo para ser uma pessoa boa. Nesse aspecto, eu posso estar bem errado. Mas até onde eu entendi, o que dá contexto para o mundo, o que dá sentido para as coisas, é a essência de Deus. Então, se ele não existisse, não haveria uma ética absoluta para ser seguida, não haveria referência de bondade, então não haveria motivo para ser uma pessoa boa. Imaginando que aquela pessoa perca a fé em algum momento, ela vai perder o sentido de moral, e isso é triste. Todo ser humano pode ser condicionado por tal pecado ou para não crença, e saber que tudo que dá sentido para a vida de uma pessoa está relacionado à religião que ela segue, pode ser meio pá de se pensar. Porque é o que nós somos sozinho que complementa o que o todo é. E relacionar a ser bondoso com seguir a um Deus específico torna as pessoas que não seguem pessoas com uma moral duvidosa ou pessoas categoricamente ruins. Também tem uma coisa que não é digna de debate, porque é simplesmente algo que eu penso e que não pode ser muito mudada, mas é o fato de que as pessoas não conseguem dizer sobre como será a natureza do céu, se haverá livre-arbítrio ou não, ou se eu, estando no céu, me sentiria mal pelas pessoas que eu conheci, que não estarão lá. E se eu não me sentir mal, significa que houve uma lavagem cerebral e que, na verdade, agora eu não tenho livre-arbítrio e sou quase como um robô. Enfim, tudo que eu tô falando é pura especulação epistêmica. Só representa palavras, é só eu jogando conversa fora. Não é coisas que eu acredito, coisas que eu não acredito, não é um ataque, não é uma crítica, não é uma zoação, é só o que eu reparo, o que eu percebo. É bom a gente aceitar a realidade como ela é e a observar sem tentar opinar de nenhuma forma. Tentar expressar ela da forma que a gente a vê. O que é difícil, eu não tô nem dizendo que eu cheguei perto disso, mas eu tentei. Eu tentei. Mas falando sobre livre-arbítrio, eu acho interessante. Eu vi recentemente um cristão zoando algumas pessoas que não entendem a ideia de livre-arbítrio, perguntando se a gente preferiria ser uns robozinhos ao invés de ter as nossas próprias opiniões. E olha, num contexto bíblico, num contexto de tortura eterna e felicidade eterna, eu preferiria ser um robozinho sim. Porque livre-arbítrio por si só é meio mentira em vários pontos de vista. Tipo assim, livre-arbítrio não existe em contexto científico. Tudo que nós somos é resultado de cálculos matemáticos, movimento dos átomos, reações químicas, da nossa cultura, do nosso comportamento que já foi imposto pela genética. Não existe essa parada aí de livre-arbítrio. Não existe nem livre-arbítrio bíblico, porque se Deus já sabe o que eu ia fazer, se Deus já sabe tudo o que vai ser feito, meio que pessoas nascem com ele já sabendo que essas pessoas vão se fuder em algum momento, elas vão ir pro inferno ou vão morrer de formas muito dolorosas. Não existe grande religião que consiga tolerar a ideia do livre-arbítrio.
Primeiro, que é contracientífico a ideia do livre-arbítrio, do real livre-arbítrio, pelo menos o livre-arbítrio que a gente observa, que a gente traduz com o nosso conhecimento tradicional. E também, as religiões no geral não conseguem conceber o livre-arbítrio, não conseguem se debruçar sobre o tema do livre-arbítrio da maneira que a gente interpreta, principalmente porque para um Deus ser respeitoso e poderoso, ele tem que ser onipotente, ele tem que saber do passado e do futuro, inclusive, já que ele é onisciente e a onisciência quebra as barreiras do espaço e do tempo. Então ele teria que saber dessas coisas, saber de tudo, ter controle sobre tudo, ter influência sobre tudo e principalmente ter culpa sobre tudo. Não tem como dizer que não é responsabilidade dele todo o nosso livre-arbítrio, já que ele tem o poder de controlar, o poder de mudar, o poder de tornar e o poder de saber o que vai ser no futuro. Eu ia fazer uma analogia sobre cachorro. Tipo, se eu colocar um cachorro numa sala junto com um osso e falar pra ele não pegar, é claro que ele pegaria, só que o cachorro não ia entender o que eu tô falando. Só que não tenho controle onipotente de tudo, onisciente, eu não sou onisciente, tá ligado? Uma pessoa onisciente provavelmente saberia dizer exatamente as coisas que precisam ser ditas para que alguém entenda que ela não pode fazer alguma coisa, ou tentar criar um cenário em que há um livre-arbítrio, mas as pessoas não fazem coisas erradas, ou entender que as pessoas fazem coisas erradas em vários contextos, mas mesmo assim eu criei elas para fazerem coisas erradas, eu poderia só resetar elas se eu quiser, mas aí tem aquela ideia moral que Deus criou umas regras e ele não pode desobedecer as próprias regras que ele criou. É como eu inventar o futebol, jogar num time e depois ver que eu tô perdendo, inventar outra história, criar outro esporte ou coisa assim. Até que faz sentido nesses contextos. E eu não vou nem tentar refutar esses dados teológicos, porque não vai fazer sentido nenhum, não vou tornar as pessoas ateias ou coisa assim, só vou fazer com que cristãos saiam do meu canal. Mas falando sobre livre-arbítrio, o contexto do livre-arbítrio, voltando, né, sobre o que o cara tava falando, se eu gostaria de ser um robozinho que não tem livre-arbítrio, levando em conta que o robozinho faria tudo o que fosse possível pra se tornar uma pessoa ordeira sem pecados e então ir para o céu, acredito que sim, é muito melhor viver nesse contexto em que eu não sei o que é a felicidade ou o livre-arbítrio, viver uma vida tranquila, sem pensar muito, do que qualquer outra coisa, porque eu já não tenho livre-arbítrio, eu já não posso tudo que eu quero. Então, por que não limitar as coisas que eu posso fazer para conseguir essa grande redenção eterna? Muito melhor. Por que eu vou ficar tendo que lidar com instintos e com vontades criminosas e pecadoras? Se eu nascer para ser um homúnculo sem sentimento e sem propósito próprio, eu acredito que seria muito melhor. Eu não iria me sentir mal por não ter propósito, não ter escolha. Eu só viveria alegre e feliz. Seria uma descarga de felicidade o tempo todo. E podem falar, mas isso daí não iria te dar felicidade. Claro que iria me dar felicidade. Eu não saberia o que é tristeza. Ele poderia muito bem projetar uma entidade de uma natureza que não reflete sobre a própria natureza, sabe? Que não se sente confinado, que ama essa prisão. A gente tecnicamente já é isso, as pessoas conseguem amar as prisões que elas foram condenadas. E já que eu não posso tudo, por que não poder mais ainda? E só poder fazer as coisas que vão me levar para o céu? Acho que seria muito mais fácil. Podem dizer também que ele entregou o livre-arbítrio por amor ou coisa assim. Ele poderia nos dar superpoderes por amor, ele poderia fazer muita coisa por amor. Agora ele tem um contexto próprio do que seria um presente de amor? Eu acredito que não. Acredito que viver num mundo em que eu não penso e só faço as coisas que são legais para ele, seria muito melhor do que ficar tentando controlar as minhas emoções e ter esse medo e essa culpa, sabe? Não acho que seja um mérito nascer como um ser humano. Seria melhor nascer como um animal. Mesmo que falem, mas aí você não vai pro céu porque animal não vai pro céu. Eu não vou saber que eu tô perdendo o céu, sabe? Eu não vou saber disso. Inclusive, tem gente que fala, né? Que as pessoas que não conheceram Deus, que as pessoas que não conheceram Jesus, morreram e vão pro céu com base nas coisas boas que elas fizeram. E talvez fosse muito melhor assim. Porque coisas boas eu já faço, mas para acreditar nas coisas eu preciso de um pouco mais de evidência, então talvez não seja bom saber das coisas. E aí a gente entra no primeiro filósofo não filosófico, que foi o Friedrich Nietzsche, que talvez tenha sido o primeiro, pelo menos o mais famoso, a dizer que a sabedoria, saber das coisas, ter o conhecimento é na verdade uma maldição. E que a ignorância é uma bênção. E eu não poderia concordar mais com ele do que eu já concordo. Talvez seja um reflexo da cultura atual, mas o que eu acredito é que não saber das coisas é muito melhor. Quando você não sabe nem o que você tá perdendo, entendeu? Esse tal livre-arbítrio não é um puta poder foda. Na verdade, em suma instância, o que ele te faz? Aproveitar mais a vida? Se você não tivesse, você não ia saber o que você tá perdendo. Começa por aí. Ele só faz com que você tenha esse risco de se fuder eternamente. E ninguém quer se fuder eternamente. E é bem difícil de manter essa postura, sabe? De evitar fazer as coisas ruins. E refletindo sobre a natureza de Deus, eu percebo que
nem ele sabe se ele é onipotente. Ele pode muito bem estar dentro de um computador, por exemplo. É uma das coisas que eu gosto muito de pensar. Porque se ele pode amar, se ele pode odiar, se ele pode se sentir puto, se ele pode se sentir bem, talvez ele sinta medo também. Qual é a certeza de que ele é realmente o ser mais absoluto que pode haver? Como que ele pode acessar de outro conhecimento? Como que ele pode saber que ele é realmente a coisa mais absoluta possível? Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia de criar universos virtuais não é distante. A gente vai poder fazer nas próximas décadas. E imaginando que existe um computador com um universo virtual, um jogo, sabe? Um jogo de espaço, em que eu consiga criar uma inteligência artificial muito avançada que consegue alterar as coisas. Ele pode, caso ele exista, muito bem ser uma entidade que é poderosa ali dentro desse universo que foi criado por outras pessoas. Então, duvidar da própria existência é algo que pode haver na natureza de Deus, refletindo que ele é um ser sentimental, ele tem sentimentos. E agora, parando para pensar sobre a natureza do sentimento, é interessante pensar por que ele sente as coisas. Primeiramente, sobre a personalidade de Deus, por coincidência ou não, nesse vazio eterno que a gente vive, esse vazio imenso que seria se ele não quisesse criar nada, ele tem uma personalidade criadora. Caso você seja um cara que cria histórias ou que gosta de construir coisas, saiba que você e Deus não tem tanta diferença em questão de objetivos. Ele criou universos e se você gosta de criar histórias, criar mundos, criar jogos, você também é uma pessoa que está criando o seu próprio universo. Claro, de uma maneira mais reduzida, mas mesmo assim você está ali. É interessante se pensar porque se essa natureza dele que talvez não tenha vindo de lugar nenhum, ele simplesmente gosta. Se essa natureza específica, se essa personalidade não fosse de um criador, de um construtor de mundos, e sim de um músico, talvez a gente nem estaria aqui e o que houvesse no universo seria uma dimensão escura com música pra todo lado. E tentando refletir sobre os nossos sentimentos e o porquê nós gostamos de fazer coisas, levando em conta, claro, que ele é imagem e semelhança, eu penso, a gente tem raiva, a gente ama as coisas para sobreviver. O que a gente conhece no nosso cérebro que é relacionado a coisas boas e coisas ruins envolve sobrevivência, envolve as coisas que a gente faz para continuar vivo. Agora, por que isso existiria nele? Não tô questionando a existência dele, mas por que existiria esses sentimentos nele? Porque eles são baseados em nós? Talvez. Você pode até pensar que, como ele é imagem e semelhança, primeiro havia nele e depois na gente. Só que os sentimentos para nós representam outra coisa. O que a gente sabe é que tudo que a gente sente é para nos manter vivo, para nos manter sobrevivendo. Não faria sentido a gente ser a imagem e semelhança dele em questão de sentimentos, porque não tem como ele sentir as coisas que a gente sente. Não tem como ele saber o que é o medo da morte. Ele pode sim sentir e simular, mas não do jeito que a gente sente. Porque a gente vai morrer e a gente não tem a certeza como ele tem de que a gente vai estar num lugar feliz ou que a gente vai se manter consciente das coisas que a gente viveu aqui. E você pode até falar de Jesus, que ele foi uma versão humana de Deus que estava aqui na Terra e que morreu, mas ele sabia que estaria num lugar melhor depois. Ele tinha plena certeza, mais certeza do que qualquer pessoa que está aqui na Terra. E ele também tinha poderes. A gente está em outros contextos. Se a gente estiver passando fome, a gente não tem como multiplicar os pães. Então, viveu outra vida, foi filho do ADM, né, mano? Tinha poderes aqui e não tem como dizer que ele sofreu tanto quanto muita gente aí sofreu na Terra. E as pessoas que sofreram aqui, que podem ter sofrido muito mais, não tinham essa certeza de que eram da Santíssima Trindade. Eu tô dizendo tudo isso, não descredibilizando qualquer coisa, mas dizendo que o que ele sente, se ele sentir, não é da mesma forma que a gente e nunca vai ser. Não tem como ele se reduzir a humanos como nós somos reduzidos. Ele pode até tentar, talvez ele consiga, se ele criar uma versão dele aqui na Terra, que pensaria como ele pensa, mas com a cabeça resetada e que não sabe de nada, que não tem poderes nenhum, inclusive. E sabe o que é interessante? Em algumas religiões, nós somos Deus com o cérebro resetado, não sabendo de nada e não tendo poderes. Eu acho isso interessante. Acho isso interessante de se pensar. Se eu não me engano, até a maçonaria tem algum momento em que ela fala sobre isso. Cada um de nós somos fragmentos de Deus, ou nós somos um momento específico de Deus. Esqueceu que tínhamos poderes e quando a gente morrer, a gente vai poder voltar à nossa forma absoluta. Existe até um conceito que é o conceito cosmológico do ovo, que diz que quando eu morrer, por exemplo, eu posso me tornar você, ou me tornar alguém no futuro, me tornar alguém no passado, enfim. Cada um de nós é uma encarnação do mesmo ser. Quando eu morrer, eu posso me tornar, sei lá, meu avô, ou eu posso já ter sido meu avô. Toda vez que eu morro, o mundo reseta ou vai pra frente, ou caso eu encarne em alguém que viveu na mesma época que eu só, volte um pouco. Enfim, tá. Acho que eu já consegui deixar claro a diferença
brutal entre o que nós sentimos e o que Deus sente. E eu falei disso primeiro, mas eu devia ter falado primeiro da aparência física. Se somos a imagem e semelhança, nós temos que ter alguma semelhança. Nós não temos essa semelhança sentimental, muito menos material. Pensar que, sei lá, Deus tem olhos e boca e orelha não faz muito sentido, porque isso reduz as capacidades dele a um órgão específico. Deus tem pulmões? Se Deus tiver pulmões, ele precisa respirar. Deus tem nariz? Se tiver nariz, ele cheira as coisas, ele precisa cheirar as coisas pelo nariz, ou talvez ele só saiba que as coisas têm cheiro. E outra, Deus tem siso, Deus tem, sei lá, apêndice. Existem coisas que vocês podem pesquisar sobre evolução, que são os órgãos vestigiais, as imperfeições evolutivas, os subóptimos evolutivos. Mas basicamente é o seguinte, existem alguns órgãos no corpo que, se eles tivessem surgido já prontos, eles teriam sido muito melhores do que o que são hoje em dia, que é uma versão melhorada de órgãos de seres ancestrais a nós. Por exemplo, o nervo laríngeo recorrente, que em vez dele ir direto da cabeça para a laringe, ele dá uma volta no peito, que é um resquício evolutivo de ancestrais com um pescoço mais curto. Também tem um olho humano, que ele tem uma retina de trás para frente, e aí ele acaba criando um ponto cego. Se ele fosse projetado do zero, ele não teria isso. E a coluna vertebral, ela foi adaptada de animais quadrúpedes, por isso que a gente tem tanta dor nas costas. Ela não foi feita para ficar reta. E o que eu tinha citado antes, que é o apêndice, ele é um resquício da digestão dos nossos ancestrais herbívoros, e hoje em dia ele só serve para ter apendicite. Tem um dente do siso também, que servia para quebrar alimentos mais duros, como a carne crua, hoje em dia não serve pra nada. Com essas evidências, você acha que faz sentido? Não tô nem dizendo sobre evolução ser verdadeira, mas o que há em nós que é semelhante? Enfim, perdão se isso abala vocês de alguma forma, se isso os deixa tristes ou enraivecidos, mas ignorar essas coisas e tentar censurar o questionamento é uma ideia bem ridícula, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É importante isso daí. Mas eu tenho um vídeo que eu já falei um pouco sobre isso, que é o homem que acredita. Basicamente, eu sei que as evidências não são o que torna a religião relevante. A fé não é resumida a acreditar que existe ou não, mas em si saber que esses ensinamentos, os ensinamentos que são pregados, são bons e fazem bem para as pessoas, para a humanidade. E entender o que realmente está escrito lá e o porquê tá escrito. Acreditar é mais importante do que ser verdade. Eu digo isso não zoando, mas é porque a gente acredita em alguma coisa. A gente sempre vai acreditar em alguma coisa mais por acreditar do que por ter evidências no mundo real. Mas enfim, eu espero que isso não tenha deixado ninguém magoado. Eu acho que alguém vai ficar. Mas entenda que não é algo que eu estou, sei lá, disposto a discutir para quebrar a religião e tornar todo mundo ateu. Eu só quero que vocês pensem um pouco. Se permita questionar e entender. Por favor, comente aqui o que vocês pensam, o que vocês acham do meu pensamento. E eu acho que eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado por ouvir este monólogo da Rádio Loop Lock FM. E agora, uma música.